A história é a seguinte, o Flávio Bolsonaro, acho que dispensa apresentações, ele em 2020, ele foi a Angra dos Reis com o ministro Tarcísio, então ministro Tarcísio, para inauguração da obra do aeroporto da cidade. Isso foi no dia 25 de julho de 2020. E ele e a mulher decidiram ficar o fim de semana em Angra, a convite do ex-senador Wilder Moraes, que tem casa lá. No dia seguinte, o Wilder os convidou para conhecer o que ele falou que é uma das casas mais bonitas da região, porque ela une água doce e água salgada, né? Como o Moreira falou agora, ela tem uma cachoeira e tem uma praia privativa. A cachoeira fica do lado da casa, embora nenhuma cachoeira pertença a ninguém, né? Cachoeiras são um bem de todos nós, mas pela localização acaba sendo da casa. O Flávio ficou deslumbrado, porque a casa realmente é muito bonita. No momento que ele foi, a casa tinha 8 suítes, ela agora foi ampliada para 11. Na obra também de ampliação, ela ganhou quadra de tênis, ganhou uma piscina, já tinha um heliponto. E essas ampliações foram feitas pelo pessoas e os sócios que compraram do dono da casa que o Flávio estava visitando, que é o jogador Richarlison. A pessoa que o Flávio estava visitando chamava-se Antônio Marcos. Isso era julho de 2020. E o Antônio Marcos, naquele dia, já contou para o Wilder Moraes, para o Flávio, que estava vendendo a casa. Muito bem, passam-se 5 meses. O Antônio Marcos continuou em Angra, num outro imóvel, não morando mais nessa casa, já tinha vendido para o Richarlison, para o empresário dele, quando ele recebe um telefonema e fica sabendo que o Flávio está em frente à casa, numa lancha, e perguntando se podia encontrar com ele. Ele vai ao encontro do Flávio e diz, olha, eu não sou mais dono da casa. E o Flávio queria, isso era 1º de janeiro de 2021, o Flávio queria mostrar a casa a esse amigo. Esse amigo é o advogado Willer Tomás, que é um advogado muito influente em Brasília. Ele tem relação muito próxima com diversos políticos. O mais poderoso deles talvez seja o Flávio Bolsonaro, mas também o Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil, o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, diversos outros políticos, aluga a casa para muitos deles, para o Ciro Nogueira, inclusive. E o Willer queria, segundo o Flávio, conhecer o imóvel e estava interessado em, eventualmente, até comprá-lo. O Antônio Marcos, então, que foi a pessoa que lá, 5 meses antes, recebeu o Flávio, explica, já vendi. Eu não sou mais dono, não posso nem te levar lá dentro, porque os novos donos estão lá dentro. Os novos donos eram o Richarlison, o empresário dele, a mulher do empresário dele, e estavam morando na casa. E aí, ninguém mais, por um período, soube de Flávio e de Willer. Vamos cortar para o dia 13 de maio de 2022, esse ano. Portanto, há menos de 5 meses. O empresário do Richarlison, Renato Velasco, estava em Londres com o jogador, quando recebe um telefonema da mulher dele chorando. É o vídeo que a gente viu no início da nossa conversa aqui, desse que aparece uma criança. E a mulher dele, que estava grávida, já de 8 meses, chorando, dizendo que havia policiais expulsando ele da casa, policiais da PM do Rio de Janeiro. E essa ação era uma ação de reintegração de posse dada por um juiz de primeira instância em Angra, e correu sem ouvir o Richarlison, sem ouvir o empresário do Richarlison. O juiz deu a decisão e a PM expulsou essa senhora da casa. Com 8 meses, como eu falei, de gravidez, ela teve que ser levada para o hospital, teve que antecipar o parto dela, antecipou em 2 semanas o parto. E eles, desde então, desde dia 13 de maio, eles só tiveram a casa por mais de 2 dias, porque eles conseguiram reverter essa primeira decisão no plantão judicial, 2 dias depois, no domingo, no dia 15 de maio, mas depois, rapidamente, o Willer Tomás ganhou novamente e eles perderam até agora, estão por uma decisão liminar, estão sem a posse da casa. O Richarlison não está na casa, o empresário dele não está na casa. O que o Willer Tomás fez entre a visita com o Flávio e o dia da reintegração de posse? O Willer tentou comprar a casa, né, como eu falei. Uma vez frustrado isso, ele descobriu que a casa nunca havia saído do nome de uma empresa no registro de imóvel. Uma empresa que lá atrás comprou a casa da Clara Nunes, do espólio da Clara Nunes. Essa casa pertenceu à Clara Nunes.
E o Paulo César Pereira, viúvo da Clara, quando ela morreu, vendeu a casa para uma empresa chamada M Locadora. E nenhum dos donos sucessivos, depois que a M Locadora vendeu, nenhuma dessas pessoas trocou no registro de imóveis a propriedade e nem na Secretaria de Patrimônio da União, que é o órgão federal que, entre outras atribuições, é quem faz a gestão da concessão de uso de terrenos e ilhas. Porque talvez o nosso amigo não saiba, nossa amiga que está nos vendo, mas ilhas não pertencem a ninguém. Terrenos e ilha não pertencem a ninguém, eles são da União. O que uma pessoa que se diz dono de um terreno em ilha ou de uma ilha tem é uma outorga, uma concessão de uso, um direito de uso. E ninguém fez a substituição de M Locadora para nenhum dos nomes seguintes no registro de imóveis. E na Secretaria de Patrimônio da União ainda estava o nome de 1977, anterior a Clara Nunes. Quer dizer, nem a Clara Nunes, na Secretaria de Patrimônio da União, trocou. Isso é um tipo de irregularidade muito comum em vários imóveis brasileiros. Né? Brasília, por exemplo, é cheio de situações assim, em que as pessoas têm a posse, mas elas não têm o terreno regularizado, ou às vezes o terreno está regularizado, mas por uma questão tem apenas um contrato de gaveta sobre a posse, não foi trocado no registro, cada um por uma razão diferente. Dessa casa, a razão que o dono, a primeira pessoa que comprou dessa M Locadora, alegou para não registrar, não trocar o registro do imóvel, é porque a M Locadora já estava em processo de falência quando ele comprou dela. Muito bem, o Willer Tomás, o advogado amigo do Flávio, que passou a se esforçar para ter a casa depois que o Flávio se encantou, né, nessas visitas que eu contei, ele negociou diretamente com o espólio, os dois espólios dos antigos donos dessa M Locadora, e aí começa uma história policial, né, mais contornos policiais. Essa M Locadora tem duas pessoas que respondem cada uma por um espólio dos antigos donos. Um senhor e uma senhorinha de 78 anos. Cada um ligado a um antigo dono. Essa senhorinha de 78 anos, ao ser procurada pelas pessoas pelos advogados do Richarlison, as pessoas que estão na batalha judicial contra o Willer Tomás, o amigo do Flávio, Bolsonaro, ela disse, olha, eu não sei do que vocês estão falando, eu nunca assinei essa papelada. A única coisa que eu assinei, o outro lado do espólio me procurou, foi para dar baixa na M Locadora. Finalmente, depois de anos. E aí ela vai à delegacia e registra uma ocorrência dizendo que ela, com 78 anos, tinha sido enganada a assinar a documentação passando a posse da ilha para o Willer Tomás. Tem um registro de ocorrência com isso. Esse caso está judicializado desde um pouco antes dessa reintegração de posse, né, como eu falei. Ele agora está na segunda instância do Tribunal de Justiça do Rio. Todos esses documentos, esses fatos que eu estou falando, estão documentados nos autos desse processo. O Flávio Bolsonaro, a gente conversou com ele ontem, ele disse que realmente a casa é deslumbrante, contou que foi ele levou o Willer Tomás lá, sabia da pendência judicial e ficou nisso, disse que se ele foi arrolado como testemunho, ele vai ser chamado para depor nos autos, e ele disse que se for, ele não tem muito a contribuir, mas admitiu que é realmente um imóvel encantador, tão encantador, inclusive, que quem for no Instagram do Flávio Bolsonaro vai ver que ele fez uma tomada aérea com drone do imóvel nesse dia que ele foi com o Willer Tomás. O que é uma coisa muito estranha, porque eu, pelo menos, não sei você, Moreira, não sei você, Vivian, mas eu não tenho o hábito de filmar imóveis alheios e publicar no meu Instagram. Eu acho isso um pouco estranho, assim. Eu não acho uma casa bonita, faço uma imagem com drone mostrando ela e publico no meu Instagram. Mas o Flávio ficou tão deslumbrado que ele fez isso, está no Instagram dele, o link está aí na reportagem. O Willer Tomás, a conversa com ele foi um pouco menos clara, porque durante a conversa ele falou algumas coisas que não se comprovavam. Ele falou que no processo havia documentos que
Eu me dei o trabalho, depois de ouvi-lo, de procurar novamente no processo, pedi que ele me indicasse onde estavam os documentos que ele dizia que estavam no processo. Ele me indicava outros documentos, foi um telefonema bastante confuso. E, finalmente, ele começou no telefonema a chamar o Richarlison de invasor, de miliciano, um jogador da seleção. Diz que são todos bandidos, que essas pessoas não deveriam estar na casa, que invadiram a casa. E ele não teve explicação para algumas coisas muito estranhas nessa história toda. Que é o seguinte, a casa, quando foi comprada em 2021, em 2020 ainda, do Antônio Marcos, que foi o cara que recebeu o Flávio Bolsonaro, abriu as portas para o Flávio Bolsonaro, quando o Richarlison comprou desse Antônio Marcos, a casa era uma casa de 8 suítes, sem piscina, sem quadra de tênis, com banheiros muito antigos, cozinha muito antiga. Isso tudo foi o Richarlison e o empresário dele que mudaram. Ampliaram para 11 quartos, todas suítes, modernizaram banheiros, cozinha, construíram a quadra de tênis, a piscina. Essa casa, do jeito que ela é hoje, ela tem ela custou pela empresa, pelo grupo do Richarlison, para comprar por 5 milhões, e eles estimam e demonstram nos autos que gastaram cerca de mais 5 milhões no total de obras que foram feitas. Então, é uma casa que tem um valor estimado, se não houvesse, se nem tiver havido valorização imobiliária de 2020 para cá, que provavelmente houve, é uma casa de pelo menos 10 milhões. O Willer Tomás comprou essa casa, o acordo que ele fez com a tal da M Locadora, para transferir a casa para o nome dele, foi por 2 milhões.